Olá, segundos anos! Hoje a nossa aula de correção de exercícios na apostila número 3, a aula de número 18, atividade de criação, no capítulo 6. Vamos lá? Recursos argumentativos. Nós vamos iniciar pela tarefa mínima. Questão 39. As fotos a seguir foram usadas em uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense. 7 homens cederam suas imagens para que os pesquisadores as mostrassem aos entrevistados e, em seguida, registrassem algumas impressões que os retratos provocaram nos observadores. Depois de colher a opinião dos entrevistados a respeito da cor do retrato, quadro A, foram registradas opiniões a respeito de sua provável região de procedência, quadro B, tem como sobre a provável ocupação profissional e o provável comportamento social no quadro C. Agora, nos quadros, nós temos as respostas dos entrevistados. Então, qual a cor dos homens da foto? E tem os percentuais da foto do número 1. Quantos por cento acharam que ele era branco? Quantos por cento acharam que ele era pardo? E realmente ele não era negro, né? Não era preto. E assim por diante. No quadro B, quais são os locais de procedência? Então, qual deles parece ser nordestino? Então, tem os percentuais também. No quadro C, seria as profissões, depois tem até grau de inteligência, tem de honestidade, os percentuais. E vocês podem ver que o que era preto, né, cor preto, ele tem um nível até de inteligência considerado menor do que os outros. Ele não ocupa posições como advogado, professor e assim por diante. Agora, com base nos dados apresentados, redige um texto argumentativo com cerca de 20 linhas a respeito da seguinte questão. A partir dos resultados dessa pesquisa, pode-se dizer que o brasileiro é preconceituoso? Não se esqueça de incluir dados que possam amparar a sua resposta. Texto para a questão 40. Preconceito racial, racismo institucional no Brasil. Na primeira vez que estive aqui, em 1987, fiquei chocado ao ver que na TV, em revistas, não havia negros. Melhorou um pouco, mas há muito a fazer. Quem nunca veio ao Brasil e vê a TV brasileira via satélite vai pensar que todos os brasileiros são loiros de olhos azuis. Spike Lee. O comentário do cineasta norte-americano Spike Lee em recente visita ao Brasil para a filmagem do documentário Go! Brasil Go! No mesmo período em que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgava a constitucionalidade das cotas raciais em universidades públicas, despertou várias discussões na imprensa e nas redes sociais sobre o racismo na sociedade brasileira. Desses debates é possível depreender quanto ainda persiste do mito de que o Brasil seria uma democracia racional em que, a despeito do preconceito, não haveria nem o ódio nem a segregação que caracterizaram o regime do apartheid. Nosso racismo combinaria o preconceito de cor e o preconceito de classe, diluindo-se no caso de negros educados e bem-sucedidos e implodindo no samba, no carnaval, enfim, na cultura popular brasileira. Queremos chamar a atenção para o que ficou ausente nesse debate e em outros, sobre o racismo no Brasil. Os mecanismos de discriminação produzidos e operados pelas estruturas, instituições públicas e privadas que os produzem e os fortalecem. Nessa reflexão propomos seguir o giro da ciência social nos anos de 1960, em sua análise das relações raciais. Abandonar os esquemas interpretativos que tomam as desigualdades raciais como produtos de ações, discriminações, inspiradas por atitudes, preconceitos individuais para fixar-se no esquema interpretativo que ficou conhecido como racismo institucional, ou seja, na proposição de que há mecanismos de discriminação inscritos na operação do sistema social e que funcionam, até certo ponto, à revelia dos indivíduos.
O racismo constitui, como se sabe, o mecanismo fundamental de poder utilizado historicamente para separar e dominar classes, raças, povos e etnias. Seu desenvolvimento moderno se deu com a colonização, com o genocídio colonizador. O racismo é, como disse Foucault, o meio de introduzir um corte entre o que deve viver e o que deve morrer, no contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a distinção das raças, a hierarquia das raças, a qualificação das raças como boas e de outras, ao contrário, como inferiores. Tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do biológico de que o poder se incumbiu, uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros. O racismo faz justamente funcionar, faz atuar essa relação do tipo guerreiro. Se você quer viver, é preciso que o outro morra, de uma maneira que é inteiramente nova e que, precisamente, é compatível com o exercício do biopoder. Para o autor, a especialidade do racismo moderno, o que faz sua especificidade, não está ligada a mentalidades, a ideologias, a mentiras do poder. Está ligada à técnica do poder, à tecnologia do poder, isto é, o biopoder enquanto um poder estatal de regulamentação que se exerce sobre populações e consiste em fazer viver e deixar morrer. 40. No texto anterior, de autoria de uma professora universitária especializada na questão do racismo no Brasil, são citados trechos de outros autores, tal como indicado nas notas finais. Trata-se de um modelo comum nos textos acadêmicos, pouco usual nos textos jornalísticos. Redija 2 parágrafos com cerca de 7 linhas cada, citando declarações de personalidades de prestígio extraídas do texto de Márcia P. Leite, em que sejam propostas interpretações que justifiquem os dados expostos nos quadros A, B e C da questão anterior. Depois de cada citação, inclua um comentário de sua autoria, desenvolvendo a relação entre a opinião do especialista e os dados. Muito obrigada por participarem dessa aula de correção de exercícios. Nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!